Edilson de Souza Silva, aluno Ninter da segunda licenciatura em História, do Polo de Feira de Santana, Bahia. Podcast Superinflação nos anos 1980, uma história de superação. O objetivo deste podcast é contar momentos desse período e como foi possível para muitos sobreviverem a essa crise. Este podcast foi gravado para encorajar o ouvinte e mostrar que é sempre possível superar momentos difíceis na economia e na vida. Relata a superinflação vivida pelos brasileiros na década de 1980. Nele foi possível coletar dados importantes da época, por meio de entrevista da história oral com a colaboradora Maria Clara Gonçalves, na época dona de casa, hoje uma empreendedora de sucesso. A década de 1980 foi de inflação descontrolada no Brasil. Um país endividado e dependente do capital estrangeiro e sem perspectivas de desenvolvimento social. Já no início da década, no ano de 1980, a inflação chegou ao patamar histórico e até então recorde de 100%. Período de recessão, altas taxas de desemprego, salários desvalorizados e o convívio com elevadas taxas de juros dificultavam em tudo o cotidiano dos brasileiros. Porém, este cenário já vinha de anos anteriores, pois na década anterior, 1970, a média de inflação era de 34%. Mesmo parecendo um índice aceitável para um país em desenvolvimento, era a raiz de um futuro que quase chegou ao colapso. O governo militar, no final de 1979, força a desvalorização da moeda e aumenta os incentivos às exportações para reparar o déficit em conta corrente, ou seja, para enfrentar o desajuste das contas, tirou o poder de compra da população e incentivou a produção para o abastecimento externo. Com isso, o resultado foi uma inflação recorde em 1980. E os anos que se seguiram foram de tentativas de ajustar a economia para combater a alta inflação. Mais do que explicar ou entender a gestão dos governos que levaram a economia a um caos, nada melhor do que conversar com os verdadeiros protagonistas e heróis que superaram esse período. E para realizar esta tarefa, hoje a história nos permite trazer, por meio de pessoas que vivenciaram o contexto e traduzem de forma oral, mas com credibilidade, informações válidas daquela época. Isso é possível porque os estudos de história e historiografia, devido à urgência do século passado e desse em atualizar a história, permitem que se faça uma abordagem mais próxima dos fatos recentes, conhecida como história do tempo presente, ou seja, coletar informações de pessoas que estiveram presentes nos momentos recentes da história por meio da entrevista oral gravada. Partindo dessa abordagem, utilizei as ferramentas da história oral. Nossa entrevistada é uma pessoa de uma clareza e sensibilidade incrível, quando se trata de identificar momentos de turbulência e deles tirar lições valiosas para a vida. Maria Clara Gonçalves. Na época era uma dona de casa, mãe de 5 filhos, hoje uma empreendedora de sucesso. Essa é a sua história. Com dificuldades para comprar roupas novas para a família, resolve customizar as roupas usadas. Amigos e vizinhos passam também a pedir para ela que faça o mesmo com suas roupas. Daí, a partir dessa primeira atividade, criam um negócio de reforma e customização de roupas usadas, que depois tornou-se uma confecção de roupas em variados estilos. Bom dia, Maria Clara, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, sim. Como foi conviver com a inflação tão alta? Foi difícil. Vivíamos cheios de preocupações e o dinheiro era contado para pagar as contas. Quase não sobrava. Naquela época, o que a senhora sentia diante de uma inflação descontrolada como aquela? Além da tristeza e preocupação, vivia assustada. Os preços subiam rapidamente.
Sendo dona de casa à época, como a senhora fazia para manter as contas em equilíbrio e continuar alimentando seus filhos de forma saudável? Não tínhamos luxo, apenas o básico. Pagávamos caro pelos alimentos. Vivíamos planejando o que comer. E às vezes, no lugar da carne, comprávamos ovos. Conseguimos manter a alimentação substituindo os alimentos. Meu marido fez uma horta no nosso quintal. Plantávamos quase de tudo. Foi assim que conseguimos uma boa alimentação. Em algum momento, chegou a pensar que não teria solução? Não, sempre tive esperança de que as coisas iam melhorar. Com a saída da crise, como foi a saída da crise e como se tornou uma empreendedora de sucesso? Bem, em relação à alimentação e os pagamentos das contas, foi como falei anteriormente. E respondendo sua pergunta, como empreendedora, a ideia na verdade surgiu da minha filha mais velha. Como estava difícil comprar roupas novas, passamos a customizar as usadas. Nossos amigos e vizinhos gostaram da ideia. Daí surgiu a ideia de trabalhar com customização de roupas usadas. Depois disso, ampliamos o negócio para a confecção de roupas em vários estilos. Obrigado. Como vimos, os relatos de Maria Clara se assemelham a tantos outros relatos de pessoas que viveram momentos difíceis na superinflação na década de 1980, mas que com muito esforço, fé e perseverança venceram aquele contexto de crise. Agradeço a todos os ouvintes por terem prestigiado este momento e espero que este seja apenas um dos muitos momentos que teremos para de agora em diante interagir por meio deste podcast.